A gente está sendo acompanhado agora por mais de 100 pessoas, então a presença é muito boa. E eu queria estimular todos vocês a mandarem perguntas, que um dos principais objetivos, como o Vitor comentou, é a gente tirar a dúvida de vocês, associados ou não associados, em relação ao processo de certificação. Eu acabei agora de receber a confirmação que já somos 130, então tem bastante gente aí do outro lado da linha, que é bem bacana. A ABRAD em si, como a Associação Nacional dos Agentes Digitais, acho que é importante comentar isso, porque nem todos que estão acompanhando hoje são associados ou conhecem a ABRAD. O nosso papel enquanto entidade é promover o setor de marketing digital brasileiro, que é representado pelas agências e por outros prestadores de serviço que usam muita tecnologia, dados para fazer ou para promover a comunicação entre empresas e consumidores. Sendo assim, acaba que a gente tem todos os nossos associados, todos os agentes digitais, eles manipulam muito dados, e que geralmente são dados dos seus clientes, dos anunciantes. Então, o que despertou na ABRAD o interesse em fazer uma certificação foi, acima de tudo, proteger os agentes digitais, de maneira com que eles pudessem ter o mínimo de segurança no manuseio da informação. O que eu vejo um cenário de nós que somos agentes digitais, empresas com estruturas menores, atendendo grandes anunciantes, muitas vezes grupos multinacionais, grandes, com estrutura jurídica gigantesca, com um poder desproporcional. E imagine uma situação de vazamento, quer dizer, o agente digital tem que estar preparado, tem que ter processo, tem que ter tecnologia para minimamente garantir que a informação está sendo guardada, bem cuidada. E daí veio a certificação. Então a certificação foi um fruto de trabalho da LTSA, que junto com o Bureau Veritas e a ABRAD, a gente redigiu uma norma técnica, que é a norma ABRAD LGPD. E nós conseguimos agora, de forma pioneira, a certificar a primeira empresa no Brasil. Pelo menos eu não tenho notícia de que exista outra empresa. É difícil a gente saber que num país tão grande já não tem alguém certificado, mas o Amaury comentou, nós já temos uma empresa certificada pela ABRAD, o que é muito bacana saber. Então todo esse é o contexto. Antes de começar, eu acho que até para dar uma aquecida, eu vou pedir um pouco para o Vitor, se ele puder em alguns minutos, dar uma atualizada em relação a LGPD, porque eu já estou vendo, está pipocando aqui perguntas, mas e aí, ela deve ser adiada, não deve ser adiada? Então, antes da gente ir direto falando como é que é o processo de certificação, que eu acho que interessa muito para vocês, eu queria poder discutir, queria que o Vitor contasse um pouco mais o que é, de fato, a lei e o que tem de novidade em relação a isso. Marcelo, vamos lá. Até eu acabei de responder uma pergunta aqui, né, sobre a possibilidade de adiar a lei ou não. Essa é uma pergunta que não é de hoje, né? A gente convive com ela sempre. Pelo que a gente conversa com os deputados e senadores, eu estive em Brasília há 2 semanas, né? Depois eu comecei a evitar viagens. A expectativa que as pessoas dizem é que não vai adiar. Que é normal iniciativas como a do projeto de lei que pretende adiar, principalmente alguns setores um pouquinho mais atrasados, mas que há um movimento conjunto de situação e oposição para que não haja o adiamento. O Jota, né, que é um rotativo aí muito focado no mercado jurídico, estima em menos de 2% a chance de adiar a lei, né, de ser aprovado esse projeto de lei. Então, é importante a gente lidar com um cenário que a lei vai entrar em vigor. E, mais do que isso, o que a gente vê no dia a dia é que essa já é uma exigência e uma demanda de mercado. Pelo que a gente acompanha com os prestadores... Mas, Vitor, desculpa, mesmo com a questão agora, com toda essa quarentena, coronavírus, você acha que ainda dá tempo, ainda o governo vai conseguir se preocupar por exemplo, com a criação da autoridade nacional, com tantas outras prioridades para ele? A gente ainda tem alguns meses aí, né, Marcelo? É imprevisível. O que fica claro é que a lei não é prioridade do governo, pelo menos não foi até o momento. Uma outra
questão que fica claro é uma lei que parece que não tem pai, nem mãe, né? Não tem um dono, que é muito comum em leis como essa, onde aquele parlamentar põe a lei embaixo do braço e faz as articulações necessárias para aprovação. Mas como há uma demanda forte do mercado, inclusive o mercado pressionando para que a autoridade seja criada, para que alguns normativos sejam colocados, eu ainda acho improvável o adiamento, e essa é a conversa que a gente tem também com alguns deputados. Claro que o que pode acontecer é as prioridades da análise da lei. Então, com toda essa questão de pandemia, a gente começa a discutir qual é o limite de investigação das pessoas que são ou podem ser contaminadas, como que o Estado vai colher e tratar dados relativos à saúde. Talvez a gente tenha uma mudança nas prioridades da autoridade, talvez voltada para essa atividade, mas esse mercado e o mercado de dados, talvez ele não tenha um impacto grande, negativo, ao contrário, talvez seja um momento de grande crescimento desse mercado, com cada vez mais utilização de dados para desenvolver atividade econômica, redução de custo de transação, redução de custo de aquisição. O mercado pode sair fortalecido desse processo. Bom, o que eu imaginei... Para fazer um contraponto em relação a isso, que a gente está num momento interessante, né? Ao mesmo tempo que tem a preocupação com a privacidade, todas as empresas começaram a criar acessos remotos para os funcionários trabalhar de casa. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está preocupado, eu tenho visto muitas empresas que estão abrindo fragilidade no acesso à informação para viabilizar o home office. Então, é um momento bastante contraditório, né? Interessante. Porque você precisa de muita tecnologia para fazer isso bem feito, e nem todas as empresas têm. A gente tem acompanhado essa questão de segurança, né, e até tentado separar o que é segurança relativa à proteção de dados pessoais e o que é segurança relativa a dados de negócios empresariais. Então, a questão de licença de VPN, que tem a fragilidade natural, tem algumas empresas que restringem acesso a VPN só a máquinas de determinada ou fornecida pelas empresas, mas nem todo mundo tem estrutura para isso. Mas o importante nesse processo é separar o que é dado pessoal e que, portanto, estaria adstrito ou sofrendo algum impacto em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e o que são dados de natureza sensível para a atividade do negócio e não relacionado à proteção de dados ou dados sensíveis no ponto de vista da lei. Então, essa separação pode ser importante. E aí as empresas, o que a gente tem conversado com muitos, são repactuações, termos aditivos aos contratos de trabalho ou com os prestadores de serviço. Isso tem gerado impactos em contratos negociais, como renegociação de contrato, em razão de um ato imprevisível, como é uma pandemia, ninguém poderia prever. Então, existem uma série de consequências jurídicas que esse termo está trazendo para as relações de trabalho, para as relações negociais, principalmente em renegociações de contratos vigentes, e trazendo para os colaboradores um pouco dessa responsabilidade. Quando a gente vai no detalhe, a gente vai até discutir o custo que o trabalhador está tendo a mais por trabalhar em casa, infraestrutura, investimento, enfim, aí a gente tem que fazer um webinar para analisar o impacto do home office para o mercado dos agentes digitais, e impacto nos contratos e renegociação de contratos nesse ambiente de incerteza. Eu acho que isso mereceria um webinar. Fica aí a sugestão aí para vocês. Nossa, aí a gente... Eu diria que agora a gente tem tempo de sobra para fazer o webinar. Tá todo mundo em casa, não pode sair. Olha, isso não é verdade não, viu? Para quem tem criança em casa, acho que o que menos tem é tempo, viu? Não acaba assim. Criança e cachorro. Eu tive que fugir do meu lá fora que estava latindo.
São os novos tempos aí. Então, antes da gente passar queria pedir para o Maurício explicar um pouco o processo de certificação, mas antes disso, tem chegado muitas perguntas de pessoas que estão em dúvida, como é que elas podem aprender mais pela lei? Quer dizer, chegou uma pergunta aqui sobre onde é que ela pode encontrar cursos para esse tema. Você consegue rapidamente dizer, ainda para as pessoas que estão talvez um pouco tardiamente procurando se atualizar o tema, quais são os caminhos, quer dizer, como é que elas podem fazer isso? Olha, como existe muita informação e muito curso disponível, né, gratuito, inclusive, cursos bacanas, eu digo o seguinte, para o setor, o D0 é dar uma lida na cartilha que a Brad fez. A Brad tem uma cartilha disponível gratuitamente para download. Eu participei da elaboração dessa cartilha e a gente fez essa cartilha muito para responder dúvidas e dores do setor. Então, ele é um material bacana e um material direcionado para o setor. Então, eu acho que esse é um primeiro material. A partir daí, claro, aí é a internet, buscar algumas fontes relevantes das autoridades. Tem alguns livros que a gente pode até depois selecionar uma sugestão de bibliografia sobre o tema e colocar. Eu vou providenciar isso e mando aí para o Marcelo e para o Paulo. Fora isso, o que a gente faz em conjunto até com a Bureau Veritas são cursos em company, analisando a demanda da empresa, etc., que aí seria uma análise mais direcionada para a empresa. Eu acho que, assim, para o setor, informações gerais, o que a Brad já disponibiliza, eu acho que resolve aí boa parte dos problemas. Qualquer coisa fora disso se alguém tiver alguma necessidade de aprofundamento num tema específico. E aí tem que fazer um trabalhozinho de pesquisa e a gente vai disponibilizar uma sugestão de bibliografia para quem tiver interesse em ler. Válido me confirmar que nós já somos 175 pessoas no webinar. Muito legal. Obrigado novamente pela presença de vocês todos. O que eu agora queria começar, eu acho que tem sempre muitas dúvidas em relação ao que é uma certificação. E eu tenho visto, existe uma confusão comum entre o processo de você se preparar para os requisitos da lei, né, que envolve, vou dizer assim, um trabalho mais consultivo, com a certificação em si, que é, na verdade, um atestado final que lhe diz se você está em compliance ou não com a lei. Amaury, acho que aqui todo mundo pode contribuir, mas eu vou pedir para você começar. Como é que se dá a certificação? Assim, quais são as etapas? Existe muita dúvida se é um processo demorado, quão penoso é esse. Você consegue começar isso contando para a gente como é que funciona a certificação da Brad para quem está interessado? Claro. Eu acho que o Marcelo pontuou bem e é importante a gente ter esses dois conceitos, né, de uma forma bem clara. O primeiro é o conceito da organização, se entender, né, verificar, né, o quão ela está em relação à legislação, o quão ela está em relação aos procedimentos necessários, né, da lei e da sua performance interna na segurança do dado, na manipulação do dado. Então, isso é o primeiro momento, né? A organização ela tem que se voltar para dentro dela, né, e trabalhar esses conceitos e ir fazendo as adequações que ela precisa se adequar, quer seja dentro de casa e isso invariavelmente vai acontecer, com as suas partes interessadas, né? Seus fornecedores, seus clientes, né, e tudo mais que orbitam em roda da organização. Então, isso é o conceitual, isso é o consultivo, isso é a primeira etapa que a empresa ela precisa se desenvolver. Porque uma situação que eu acho que é importante, assim, a gente nunca vai estar 100% preparado, né? Mas a gente precisa estar minimamente preparado, né, para o processo. E aí, não pensando numa certificação, isso eu gosto sempre de dizer que a certificação ela é um fim,
ela tem um objetivo, né? Mas quando eu inicio um processo de certificação, que normalmente a gente fala assim, né? Eu vou começar o processo de certificação da LGPD, eu vou me certificar na LGPD. Então eu tenho essa etapa primeiro, mas eu acho que as empresas devem sempre pensar o seguinte: como é que eu me estruturo para atender, né, as minhas necessidades como organização? E não no sentido de, no final, né? Eu vou fazer aqui para obter uma certificação. Não, eu vou fazer para que a minha organização fique melhor, para que a minha organização esteja preparado, né, para atender o que o mercado pede, né? E hoje, por exemplo, o mercado pede uma melhor segurança nos dados das pessoas físicas. A certificação, então, ela vem, né, com o objetivo de validar, com o objetivo de verificar a conformidade, como a gente usa no nosso jargão aqui do dia a dia, né? Então, eu tenho uma organização preparada, eu estou minimamente preparado, estou me sentindo à vontade e quero agora ter a certeza ou aumentar a minha certeza de que realmente eu estou atendendo aos requisitos técnicos. Então, aí entra o Bureau Veritas, aí entra a certificação. O processo de certificação é um processo totalmente independente, né, imparcial, que leva às organizações a visão de como ela está. Né? Então, baseado numa trilha de auditoria que está baseada numa norma técnica, ou seja, tudo de uma forma conhecida e organizada, para que as empresas não achem que um auditor chega numa organização sem ter uma trilha e sem saber por onde que ele vai e vai ficar fazendo 1001 perguntas. Não, o processo todo ele está muito bem regrado, ele está muito bem organizado para que isso aconteça. Então, a certificação, ela tem um momento que a gente chama, né, de uma auditoria inicial, onde eu vou ver requisitos básicos, mínimos, documentais, né, que a empresa precisa estar atendendo, e depois eu passo para uma auditoria de conformidade, né, onde todos os requisitos da norma técnica, né, que a gente estabeleceu junto com a ABRAD, eles serão verificados, né? No final dos propósitos, no final do trabalho, a empresa estando minimamente atendendo os requisitos, né, ela vai receber a sua validação, a sua recomendação e o seu certificado de aprovação. Nós fizemos um trabalho junto com a ABRAD, né, que a gente dividiu a certificação em 2 níveis, né, justamente porque a gente também entende que isso é um processo que ele tem que é importante, né, haver essa evolução aí no dia a dia das organizações. Então, a gente dividiu, né, os procedimentos em obrigatórios e desejáveis, né? Quando uma organização ela atende os requisitos obrigatórios que estão estabelecidos, ela vai ter a certificação no nível prata. Quando ela atende os obrigatórios mais os desejáveis, ela vai ter a certificação no nível ouro, né? Isso não tem nenhum demérito, né? Isso é importante a gente dizer isso. Não, essa classificação não é para demeritar, não, é no sentido de evolutivo, né? Então, eu posso, num primeiro ano, estar numa situação, né, que eu saí de um patamar, né, de organização, né, de conhecimento, de preparo, né, e pelo menos os níveis desejáveis, os níveis obrigatórios eu estou atendendo. Então, eu tenho um status, né? O ano seguinte eu continuei me aprimorando, né, continuei evoluindo, cheguei lá no processo mais já com uma compreensão maior dos itens que a gente entende como desejáveis. Então, não existe, né, eu costumo sempre dizer que não existe certificação impossível, né? A certificação ela é um processo normal, ele é um processo natural, ele é um processo amigável, né? Muita gente ainda usa a palavra, eu vou sofrer uma auditoria, né? Com o Bureau Veritas você não vai sofrer uma auditoria, né? Você vai compartilhar os teus conhecimentos e nós vamos fazer uma conversa e uma verificação. Obviamente que com toda a idoneidade, a imparcialidade, um conhecimento técnico, né?
ninguém vai ficar inventando, né? Ninguém vai ficar pedindo coisas que não são necessárias, né? Mas óbvio que tem que haver uma conformidade do processo, né? Essa conformidade, cada empresa provavelmente pode ter a sua, porque é um processo personalizado empresa por empresa, né? Então a certificação vem, ela valida, né? Ela verifica a conformidade, né? e traz um resultado, né? Com certeza o ganho, né? De um processo final não é o certificado, o ganho é aquela veracidade, aquela ajuda que se trouxe para dentro da empresa para a correção de alguns gaps que eventualmente eles estavam acontecendo. Então, importante, Amaury, se você me permitir, você tocou um ponto que eu acho extremamente relevante. Eu vejo agentes evitando a certificação, porque já previamente eles têm uma ideia que é um processo caro, demorado e custoso. E a gente sabe que, dependendo da complexidade ou do nível de dados ou de acesso aos dados pessoais da empresa, a certificação pode ser um processo extremamente rápido, né? Vai depender muito do nível. Se você é uma empresa que hospeda dados, que tem um número maior de funcionários, processos complexos, vários escritórios, isso vai levar mais tempo. Agora, muitos agentes digitais têm, às vezes, plataformas, serviços muito pontuais. Então, eu diria assim, que é possível hoje, dependendo do estado da empresa, entre o momento que ela percebe que ela, ainda uma empresa que não está em compliance com a lei, mas entre o momento que ela decide fazer até a certificação, dependendo da complexidade, a certificação é um negócio para ela ter de 4 a 6 meses sem muita dificuldade. Se ela colocar energia e, novamente, dependendo da complexidade, os processos internos que envolvam dados. E do ponto de vista até financeiro, o que a gente conseguiu desenhar de produto é extremamente acessível para qualquer agente digital. Então, acho que esse é um ponto também importante. E eu queria também pontuar novamente, e vou até dar uma brecha aqui para o Vitor, que eu sei que ele quer falar nisso, entendam que esse processo de certificação, ele começa primeiro num trabalho técnico consultivo. Começa onde? A lei tem requisitos, a empresa internamente tem que ser capaz de ler os requisitos da lei e começar a adaptar seus processos internos a toda a parte documental e todas as questões de tecnologia, que são as três principais, talvez, os três principais pilares disso. Essa preparação ela faz ou internamente, ou, o que é mais fácil, com uma consultoria, que pode ser uma empresa de tecnologia, um escritório de advocacia especializado, como é a LTSA, e aí ela tem todo o trabalho de preparação. Quando começa a parte da certificação, que aí entra o trabalho específico do Bureau Veritas, vai até a empresa com checklist, olha todos os pontos da lei e assegura ou verifica quais estão em compliance ou não. Esse processo, Amaury, se você quiser continuar, eu acho que é importante. Inicialmente é feito um gap analysis, né? Que, olha, a empresa fala assim, olha, ainda tem algumas coisas para resolver aqui. E dá um tempo, 1, 2 meses, para voltar na empresa e fazer a certificação final. Esse gap analysis, na experiência que a gente teve na Brad nessa primeira certificação, foi extremamente importante para a empresa poder fazer esses ajustes finos finais. E aí se tem a certificação. Então é importante separar. Existe um trabalho de adaptação, um trabalho consultivo e a certificação que é feita finalmente pelo Bureau Veritas. Estou certo ou você quer adicionar mais alguma coisa nisso? Não, Marcelo, tu está certo, né? A gente desenvolveu essa questão do Gap Analysis, que é justamente prover aí para a empresa um trabalho inicial que é de uma verificação pontual e uma identificação de pontos críticos, né? A gente parte desse princípio. Obviamente que eu posso fazer um gap analysis mais robusto ou menos, isso tudo é uma questão personalizada, mas o gap, né, ele faz eu diria talvez assim, tira a fotografia do momento. Muito bem, eu quero buscar minha certificação agora, estou me sentindo preparado,
né? Vou fazer a certificação, mas antes eu quero tirar uma fotografia já com a visão de um auditor, né? Então a gente chega na empresa e faz esta visão e deixa, né, como resultado quais são as lacunas, né, que eventualmente ainda não estão cobertas ou precisam ser melhoradas em termos de atendimento a requisitos, atendimento a procedimentos internos. A partir daí a gente entra com a certificação. É obrigatório fazer o GAP? Não, não é obrigatório, mas é extremamente recomendável, como o Marcelo comentou, e aí já tem até exemplos práticos disso. Aí eu faço a certificação, como eu digo, é uma auditoria onde então a gente verifica todas as questões regulamentares, todas as questões legais, todas as questões de requisitos que estão lá na normativa, né? E chega a um processo de conformidade. Eu tenho que, na primeira auditoria, eu tenho que estar pronto, e se eu não tiver conforme, quer dizer que eu perdi todo o meu processo? Não, nenhum processo de certificação ele é impositivo e ele é estanque. Você tem etapas, né? Então, eu fui para uma auditoria, tive não conformidades, né? Eu posso resolver não conformidades se for de maneira simples, eu resolvo durante a auditoria e faço aquele demonstrativo para o auditor que eu já corrigi a situação. Se forem situações mais agudas, mais trabalhosas, que eu preciso de um tempo, vocês vão ter um tempo para resolver essas não conformidades. A gente, quando isso estiver resolvido, se retorna, né? se avalia, até que se chegue a um processo conforme. E aí a empresa tem a certificação. Em termos de custo, gente, a gente costuma dizer que certificação, né? Eu duvido uma empresa que vai ter no seu demonstrativo lá de custo, na sua performance, né, de resultado, uma linha que fale certificação. Isso normalmente entra em outros custos, né? Porque, gente, a gente tem uma ideia errada que uma certificação é algo extremamente oneroso. Veja, ela pode ser mais onerosa dependendo de todo o processo, né? De toda a forma da empresa se organizar. Mas a certificação, o processo de certificação, ele eu diria, barato, né? E não há quem não o consiga. Só não vai conseguir quem realmente não quiser, né? Não que isso seja demérito, não que isso seja fácil, certo? Mas eu digo, uma empresa que está empenhada em resolver as suas situações, em estar conforme, ela vai, num determinado momento, atingir o seu objetivo, que é ter a certificação. E aí nós temos um processo contínuo, né? Aproveitando aqui, acho que está num momento bom, está chegando muitas perguntas aqui, então eu estou selecionando algumas delas, infelizmente. A Henriane Morelli está perguntando: como será comprovado que a empresa garante a proteção de dados? Acho que ela está se referindo à própria norma técnica. O Vitor, de repente, quer fazer melhor sobre essa. A ideia da certificação em si é a demonstração que a empresa atende os requisitos da norma. O que as pessoas devem olhar é como a norma ABRAD Bureau Veritas foi construída. Então, deixa eu pegar rapidamente aqui, a norma ABRAD Bureau Veritas levou em consideração, eu vou citar aqui algumas normas, mas levou em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados, o Regulamento Europeu, a própria norma Bureau Veritas de Proteção de Dados, que também considera o Regulamento Europeu, as guidelines de consentimento do Work Paper 29 e pelo menos mais 10 outros documentos internacionais, da ICO, do IAB, da DMA, enfim. Então, o normativo, a BRAD, eu vou colocar aqui alguns slides, ele demonstra que a empresa está compliance com as normas ABRAD Bureau Veritas, que levam em consideração todos esses normativos. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados,
ela considera empresas que ou aderiram a códigos de boas práticas, ou possuem código de boas práticas, ou possuem processo de certificação. Então, é a partir daí que vai ser possível a demonstração do cumprimento. O que eu queria aproveitar para acrescentar, e depois eu disponibilizo para todos, tá compartilhando a minha tela aí, não? Sim. Sim. A norma, a BRAD Bureau Veritas, ela tem esses 9 tópicos, né, que fala sobre mapeamento das obrigações legais, procedimento e documentos organizados para coleta de dados, se existe ou não um encarregado de proteção de dados, qual é a política de coleta de dados pela empresa, qual é a política de compartilhamento de dados da empresa, se existe ou não transferência internacional de dados, quais os procedimentos documentados para isso, qual é a estrutura que a empresa possui para tratar eventual processo de incidente de vazamento de dados, se a empresa trabalha com dados anonimizados ou quais são os processos que a empresa possui de expurgo de dados, boas práticas e obrigações legais. O que a gente sugere e tem trabalhado com algumas empresas é que todo mundo tente seguir nesse processo de implementação um roadmap de implementação e compliance com a lei. Esse modelo que eu estou apresentando, que está disponível, é a sugestão de um modelo padrão. Cada empresa precisa olhar para esse roadmap, fazer os ajustes necessários, envolver equipe jurídica, tecnologia, compliance, que se tiver, dependendo do tamanho da empresa, mas uma divisão que tenha 3 momentos, né? O momento de imersão, diagnóstico e desenho dessa implementação, a segunda fase de implementação e a terceira fase, efetivamente, de gerenciamento. E aí vai ser o momento em que a empresa vai ter que olhar para si. Assim como está proposto nesse roadmap, quais são os objetivos, as prioridades, fazer um inventário dos dados que circulam na empresa. E, claro, aqui um momento importante, a gente está falando de dados pessoais. Isso pode restringir o escopo do trabalho e facilitar a implementação da lei. Mapeamento de procedimentos, riscos, enfim, todas as etapas que estão detalhadas aí nesse roadmap, e depois fica à disposição aí como um material de trabalho para quem tiver. Ou seja, Vitor, todos esses 20 itens que estão previstos aí são tópicos que têm que ser abordados para que a empresa esteja em compliance com a lei, né? Isso tudo é esse trabalho de consultoria e adaptação que tem que ser feito antes do processo de certificação, né? Acho que é um comentário importante. Esses tópicos, eles vão abordar tanto questões de tecnologia, de processos internos e de documentação. É bastante importante a gente levar em conta, a gente, por exemplo, prestadores de serviços, os nossos contratos com os nossos clientes, até que ponto esses contratos asseguram responsabilidades equilibradas entre as duas partes. Do ponto de vista da lei, a gente, com raras exceções, agentes digitais, nós somos operadores. Então, o que reduz uma série de pré-requisitos para as nossas empresas fica por conta do controlador, que são os anunciantes. Toda a preocupação que a lei traz de obter as bases legais, que é o consentimento para uso e para captura da informação. Então, é importante levar em conta que o processo de adaptação não é só tecnologia. A gente tem muitas questões que envolvem o processo interno, o treinamento, a conscientização dos próprios colaboradores. Isso tudo está previsto aí. Eu recebi uma pergunta que eu acho que ela encaixa bem,
Deixa eu achar que chegaram muitas aqui. O Fábio perguntou aqui para mim se a certificação é só para agências ou para clientes finais. De uma forma geral, a gente fez uma certificação, uma norma técnica, a ABRAD Bureau Veritas, que ela é específica para o setor de comunicação digital. Então, ela foi feita para ser bastante mais específica no nosso negócio. Mas ela não impede que anunciantes ou empresas também a adotem. Ela é ampla nesse sentido, tá? Até levando em conta algumas conversas que a gente teve com o Bureau Veritas, a nossa norma ela acabou ficando bastante específica, bastante profunda nessas questões que envolvem a troca de informação entre parceiros, entre anunciantes e prestadores de serviço. Então, ela ficou, modéstia à parte, foi um trabalho muito bem feito pelo Bureau, pela LTSA e pela ABRAD, e ela está disponível para todo mundo, não só para agentes digitais. E a Bia Irosa, Vitor, pergunta aqui para nós, ela tem uma pergunta que eu acho que deve ser da empresa dela. Ela falou assim: eu uso uma nuvem para hospedar dados provavelmente dos anunciantes dela. Nesse caso, se houver um problema, de quem que é a culpa? É minha ou é do Google, da Amazon, que é o dono da nuvem? Essa pergunta vale algum dinheiro, né? Não, mas olha só, é que a gente não pode confundir, assim, a gente precisa entender. Vamos falar o seguinte, assim, o melhor mocinho depende do bandido, né? A gente não tem um pior bandido e um melhor mocinho. Se a gente estiver falando de um incidente de vazamento de dados, claro que a gente pode responsabilizar em última instância aquela nuvem que vendeu uma segurança em armazenamento, com uma política de investimento em firewall, em antivírus, etc. A outra coisa é a empresa em nuvem não analisa a qualidade do dado que você hospeda lá dentro. Então, as empresas têm que olhar para as duas coisas. Uma questão que é segurança da informação e a outra questão é qual é o tipo de dado que eu armazeno e qual a minha limitação de uso daquele dado. Então, o fato de ter na nuvem ou não são decisões de segurança de informação financeira que as empresas têm. Eu diria que isso não traz um risco maior. É só uma questão de administrar riscos. O que a gente verifica nesse modelo tem sido cada vez mais frequente, por exemplo, empresas exigindo seguro para algumas operações. O seguro, ele, assim como outras questões, é uma forma de gerenciar risco daquela operação. O que eu tenho visto, as apólices de seguro têm custado aí de 1 a 6% da operação. Se você tem um processo de certificação, por exemplo, a tendência é que não seja necessário seguro, porque você vai demonstrar que está compliance com um custo muito mais baixo. Então, essa pode ser até uma vantagem adicional para quem tem ou passa por um processo de certificação. Então, acho que é isso, Marcelo. A gente não pode se confundir os riscos que nós vamos ter com parceiros de segurança de informação com a forma de tratar dados. O que eu tenho visto e conversado com algumas empresas de diferentes tamanhos é o seguinte: eu preciso escolher melhor os meus parceiros. Se a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma obrigação, quem são os meus parceiros? Porque às vezes eu tenho um baita processo bacana, eu passei pela certificação com a Bureau Veritas e a ABRAD, e na hora de entregar o conteúdo, eu vou usar um parceiro de logística, por exemplo, que não cuida dos dados. Aí eu coloco tudo a perder, todo o meu processo de trabalho e certificação. Eu não tenho uma política adequada de controle de uso de dados com os meus colaboradores, eu não tenho uma administração, uma política centralizada para uso de dados. Então, eu preciso olhar para mim, obviamente, e preciso escolher meus parceiros. Por isso que a escolha de parceiros que passam por um processo de certificação tende a ser um valor agregado. Eu
como jurídico de uma empresa, certamente vou dar um parecer favorável à escolha de parceiros que tenham um processo de certificação, porque ele já traz consigo uma segurança, ele já diminui o meu custo transacional, ele já diminui o risco que eu vou ter nessa operação. Por isso que a iniciativa da Abradee, ao trazer um parceiro como o Bureau Veritas e viabilizar processo de certificação para quem não tem condições de ter uma baita estrutura, vai trazer um grande benefício para o mercado, para empresas pequenas e médias também. Porque a gente foca sempre nas grandes, mas o mercado, ele 98% das empresas de mercado são micro, pequenas e médias empresas. Então, eu acho que a certificação olha muito para esse segmento. Amaury, uma pergunta que chegou para nós aqui, do Wilson Mesquita, se quando a empresa já tem uma certificação ISO, ele cita até que é 9001, se isso de alguma forma dispensa, ou ele diz se está integrado com a certificação LGPD. Sim, antes disso eu só queria reforçar essa questão dos benefícios, né, que o Vitor comentou e que já foi citado, né? Esses são os benefícios de uma certificação, eles vão desde aquela questão intrínseca, né, o olhar para dentro, a melhoria da gestão, a organização do meu processo, a confiança que eu trago para a organização e esses benefícios externos, né? Ou seja, são os meus clientes, são os meus fornecedores, enfim, que vão estar olhando de uma forma diferente e talvez mais adequada ou mais interessada para o meu negócio. Quanto a essa pergunta aí o Vitor está colocando na tela a questão bem... Vocês combinaram isso antes? Não, nós não tínhamos combinado, mas eu agradeço ao Vitor aí, né? Eu tô trabalhando para melhor servir o Amaury aqui, que eu vou pedir um emprego para ele na Bureau Veritas. Exatamente, já pode mandar um currículo aí, que já vai ser olhado com um olhar diferente, né? O currículo é o próximo slide. Mas é isso, né? Olha, veja essa questão do diferencial mercadológico, né? Eu acho que com certeza, não pode ser o fim, mas ele é importante hoje dentro do mundo de negócios e ninguém vai descartá-lo, né, no processo. Quanto a essa pergunta se o LGPD aí vale e considera uma certificação ISO 9000, eu diria o seguinte: uma empresa que tem uma certificação 9001, por exemplo, ou uma outra certificação de sistemas, obviamente que ela já tem dentro dela o conceito do processo de ordenação, organização e controles, né? Então, várias etapas já vão estar vencidas, né? Então, se eu tenho uma certificação ISO 9001, vou dar alguns exemplos. Se eu tenho uma certificação ISO 9001, eu já tenho uma forma de me relacionar com os meus clientes diferente, né? Eu já tenho uma forma de tratar alguma situação não conforme dentro da minha organização de forma diferente. Eu já tenho um controle de informações, de dados, do processo diferente, né? Então, isso vai colaborar diretamente, né, neste processo da LGPD. Tanto que nós, quando vamos fazer a certificação, a gente considera, né, até no dimensionamento da auditoria do LGPD, se uma empresa tem uma certificação ISO 9000 ou não, certo? Porque a gente entende, né, que isso vai facilitar o processo da auditoria, porque a empresa já tem o conceito, já tem internamente a questão. Inclusive, a gente pode até, se isso, vamos dizer, se tiver nos times da organização, isso pode até ser feito de uma forma até combinada, que a gente chama no nosso jargão aqui, né? Então, eu vou fazer uma auditoria de 9001, eu incremento esta auditoria com um profissional técnico voltado ao LGPD e a gente busca fazer uma otimização do processo. Amaury, acho que vou reforçar um dos pontos que você falou, porque talvez seja, para mim, o principal objetivo de certificar a minha empresa. No período pós-lei, vai ser muito... Acho que vai haver uma tendência dos anunciantes de internalizar parte de seus dados, ou eles vão ser muito mais criteriosos na escolha
ou na maneira de compartilhar dados com agentes ou agências. Deve diminuir a quantidade de informação que sai da empresa. E aí a decisão vai ser tão simples quanto: esse parceiro que eu vou contratar, esse agente, esse prestador de serviço, ele tem que garantir minimamente, para eu justificar tirar os dados dentro de casa, que ele tem controle, que ele tem segurança. Então, para mim, eu acho que um dos principais motivos é: o certificado é um atestado, é um diferencial competitivo, que vai estar nas credenciais da empresa. E ela vai poder ser no futuro um fator de ganhar ou não uma concorrência, ou de entrar ou não numa concorrência. Porque eu vejo o mercado, os anunciantes vão estar cada vez mais criteriosos e eles só vão compartilhar informação uma vez que ele tiver o mínimo de garantia e segurança que os seus parceiros têm os seus devidos controles. Então, eu acho que a certificação hoje ela é um diferencial, porque pouca gente tem, mas no prazo curto ela vai passar, como é a ISO para grandes empresas de tecnologia, quase uma necessidade básica obrigatória. Hoje, eu vejo muitas empresas fazendo contratos com grandes anunciantes que elas têm que ter um ISO para poder estar no jogo, né? É condição necessária. E eu vejo que a questão da LGPD pode seguir um caminho parecido. Nós cremos nisso, tá, Marcelo? A gente entende que isso vai acontecer, certo? É natural acontecer isso nas normas, né, que o mercado começa a demandar, certo? Então ela se torna, ela num primeiro momento ela é, lógico, um diferencial, mas depois ela se torna intrinsecamente uma obrigação, né? E eu começo a olhar melhor para aquelas empresas que têm certificação ou aquelas que não têm, né? Só finalizando não, mas aqui eu observei, aproveitando aqui, que fizeram uma pergunta se essa certificação ela vai ter acreditação do Inmetro, né? Isso. Então, respondendo aí a pergunta do Felipe, né? Felipe, não existe nenhum movimento, só fazendo uma contextualização antes, né? Você tem muitas certificações que as normas, né, elas são reconhecidas por um ente acreditador, né? O ente acreditador é o demandador, né? Ele é o normatizador, digamos assim, e ele define regras, né, que empresas que querem fazer a certificação, elas devem cumprir, né, tanto de qualificação, de formas de procedimentos, etc., para que elas possam, né, emitir um certificado com a chancela desse acreditador. Não há nenhum movimento que a gente tenha visto ainda no mercado, quer seja internacional ou nacional, de que vai haver aí um acreditador chamando para si esse processo, certo? Então, hoje é um processo voluntário, sem acreditação de nenhum organismo internacional ou nacional. Se isso vai acontecer no futuro, a gente não sabe, né? Isso reforça muito, né, a importância, né, dos processos de certificação, né, serem verificados por empresas, né, de excelência em termos de mercado, né, para que você efetivamente consiga ter uma marca por trás daquele certificado que te dê uma garantia de imparcialidade, idoneidade e independência no processo que foi verificado. Outra pergunta que chegou aqui é aquela pergunta que a gente procura evitar, porque é difícil a gente dar um valor muito preciso, mas qual é o custo total da certificação? Vou contar um pouco no modelo financeiro, no modelo econômico, e aí a gente tem algumas ideias de valores. A certificação, para uma empresa estar certificada, existem dois valores, duas taxas. Uma taxa que é paga para a ABRAD, e ela traz uma condição muito melhor para quem é associado da ABRAD, que pode significar 50% de redução no preço dessa taxa. E ela tem um valor da certificação que é calculado pelo próprio Bureau Veritas, que é o Bureau Veritas que vai movimentar todos os auditores para conduzir tecnicamente a certificação à luz da nossa norma ABRAD LGPD.
Esse valor, ele depende de um pequeno formulário onde o Bureau Veritas faz algumas perguntas que levam em conta, como eu disse anteriormente, o tamanho da empresa, quais são os processos que vão ser auditados, porque lembre-se, eu posso auditar todos os processos ou só alguns processos mais críticos que envolvem a minha relação com o meu anunciante, por exemplo. Vai levar em conta toda a complexidade, qual é o volume de dados que a empresa tem. E isso tudo, com base nisso tudo, o Bureau Veritas estima o seu custo e aí devolve isso para a empresa. Então, quem tiver interessado em saber sobre isso, é só entrar em contato com a Brad que a gente mostra quais são os caminhos das pedras para ter um valor correto ou estimado precisamente. Como a gente fez um grande esforço, a gente sabe que os nossos agentes são, na grande maioria, empresas menores, com pequenos funcionários, o Bureau Veritas flexibilizou bastante esse valor. Então, para que vocês tenham uma ideia, pagando alguma coisa a partir de 5, 6 mil reais por ano, é possível ter a sua empresa certificada. Então, assim, de novo, ele comentou lá, a certificação não é algo inatingível, não é algo caro, existe um preconceito em relação a isso. Então, a norma foi feita tanto do ponto de vista técnico quanto financeiramente como algo super acessível para nós desse ecossistema digital. Eu estou ouvindo aplausos aqui, devem ser de vocês. Não, eu reforço esse comentário do Marcelo, né, de que não se pautem, né, por questão de custo, porque vocês vão ser surpreendidos positivamente nessa questão de custo de certificação, né? Então, se pautem em efetivamente fazer um trabalho, né, que possa atender a organização e torná-la mais forte para se apresentar para o mercado e para si próprio, né, em legislação. E a certificação, ela é a cerejinha do bolo, né? Ou seja, eu quero agora verificar e ter a certeza e ter até um documento formal, né, que eu possa fazer um merchandising disso no mercado e mostrar para o meu mercado de que eu estou compliance, que eu estou atendendo, tenho um senso de responsabilidade como empresa e estou atendendo aí uma expectativa de mercado. Ô Vitor, tem uma pergunta interessante, talvez você possa responder. A Rubia está perguntando se existe ou se vai haver algum curso para formação de auditores LGPD. Essa bola aí eu tenho que passar para o Mauri, né? Essa bola aí, hein? O que a gente tem visto, né, nesse processo de certificação, claro, a gente vai precisar de auditores. Hoje, a gente conta com os auditores treinados pela Bureau Veritas. Até a gente participou de algumas discussões de treinamento, mas são os auditores que a Bureau Veritas treinou que são capacitados para fazer essa auditoria. Mas só rapidinho, Marcelo, já que você passou a bola para mim, tem aqui duas perguntas do Silvio e do Henrique, que perguntam sobre a questão de cookies, de quem que é a responsabilidade, um pouquinho nessa linha, né? Só para aproveitar essas perguntas e não fugir do tema. Cookie é dado pessoal, e as empresas que vão trabalhar com cookie, eu tenho que sempre me preocupar com a origem disso. Os contratos, eles são elementos importantes para dividir responsabilidade. O que a gente percebe que terá que ser uma mudança significativa é que até hoje as empresas usam muito o contrato quase como uma forma de se liberar de qualquer obrigação. Eu ponho no contrato uma cláusula que repassa para outra parte todas as responsabilidades. Mas eu nem olho para quem é a outra parte, qual é o nível de cuidado, se a outra parte tem ou não processo de certificação. Isso é um alerta para que as cláusulas de contrato as pessoas não acreditem que uma cláusula de contrato vai resolver a vida delas. Eu preciso de uma cláusula de contrato que divida a responsabilidade, mas eu preciso saber quem é o meu parceiro. Se é o parceiro com certificação, por exemplo, a cláusula de contrato vai fazer um pouquinho mais sentido, mas
que a gente tem visto na Europa, em vários locais, é que uma cláusula de contrato sozinha não serve de muita coisa. Mas é isso, eu acho que aí eu devolvo a bola para o Mauri para saber aí como é que está, como que se faz para recrutar auditores na norma ABRAD e Bureau Veritas de proteção de dados. Vitor, aproveita que você está quente aí, tem uma outra na sequência que talvez você possa responder. A Cibele pergunta: o que vocês consideram decisões automatizadas na lei? Somente o que for informatizado? E ela pede mais 10 minutinhos, por favor. Eu imagino que a pergunta está relacionada à cláusula que fala da possibilidade de revisão de decisões automatizadas por pessoa natural. Sibeli, eu acho que esse vai ser um dos temas que a autoridade vai regulamentar. E sim, decisões automatizadas, a gente fala informatizadas, né? Dificilmente a gente vai ter uma decisão não automatizada. E o que a gente acredita é que quando a autoridade for criada, ela vai estabelecer os parâmetros que justifiquem uma revisão de decisão automatizada. Certamente não serão todas as decisões automatizadas que será permitida uma revisão, sob pena de inviabilizar muitas atividades que são tomadas com base em sistemas. Então, enfim, não sei se eu ajudei muito, mas é por aí. Muito bom. Eu comento sobre os treinamentos. O BV tem aí uma cartilha de treinamentos, né? Estamos aí, inclusive, com o DPO aí em apresentação. E se é uma organização, o Vitor comentou, a gente se une junto com a LTSA e a gente pode fazer coisas muito interessantes em company, né? Mas naturalmente os cursos abertos, né, eles vão muito dentro da demanda do mercado, né? Então a gente vê que é crescente a demanda do mercado para esse tema, e a gente já tem alguns webinars, né? Enfim, a gente está cada vez mais tentando colocar em prática e expor ao mercado treinamentos, né? Para o mercado. Eu vou encaminhar então para a gente encerrar a nossa conversa. E aí o que eu peço para vocês, na verdade, a gente tem, como o Vitor comentou, um guia que circulou aí no link. Para quem não viu, o link está no site da ABRAD. O guia, ele foi feito para o nosso mercado, não é um daqueles guias comuns, parecidos, que todo mundo fez igualzinho, copiando. A gente fez um estudo bem interessante da aplicação da lei para o nosso mercado. Ele está disponível, é gratuito, e ele vai responder aqui, talvez, muitas perguntas que a gente não, por uma questão de tempo, não conseguiu responder agora. Então, isso é um pedaço. Outro ponto: quem precisa de ajuda para a leitura da lei estar em compliance, promover as mudanças em tecnologia, em documentação, em processos internos, esse é um serviço que a ABRAD não tem, mas o escritório do Dr. Vitor faz, que é um grande parceiro nosso, e eu tenho certeza que ele tem condições especiais para quem é associado da ABRAD fazer isso. Então, quem tiver interesse também, manda um e-mail para a ABRAD. Eu não sei, o Vitor podia colocar o e-mail dele aqui para quem quiser também se comunicar diretamente com ele, mas a gente está apresentando um dos escritórios mais bacanas e que está mais por dentro da lei, além de ser um grande parceiro da ABRAD. E o terceiro ponto é a certificação. Reforço, quem tiver interesse na certificação, o contato é a ABRAD e a gente dá para vocês o caminho das pedras e coloca vocês em contato com o Bureau Veritas para fazer essa tomada de preço. Lembrando que é super acessível, independente do tamanho da tua empresa. Se você entende que segurança de dados pode ser um diferencial, investimento de R$6.000 por ano, ele parece bastante razoável. A gente teve aqui, ao longo da nossa conversa, mais de 200 em alguns momentos pessoas participando, que para quem faz esse tipo de webinar é um volume bastante bom, que me deixa muito feliz. Eu queria muito agradecer ao Dr. Vitor, ao Mauri, ao pessoal
da Digitalks, que ajudou a gente a organizar tudo isso, o Rafael que está lá em Portugal, o Paulo, diretor executivo da Abrad. Muito obrigado pela presença de vocês. E qualquer dúvida adicional, manda para a Abrad, a gente está à inteira disposição. Obrigado novamente. Boa sorte para todo mundo, que a gente passe por mais esse grande desafio. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. Abraço a todos aí. Bom dia, boa semana.